fazer a coisa partida dava muito trabalho. Então, os pais chegavam, a gente fazia parte, eu fazia parte da psicologia, aí ia para ela, por exemplo, ou para outra profissional que atendesse aqui, e aí a mãe passava de novo por uma outra entrevista, e aí fazia tudo de novo. E a gente tinha pouco tempo para conversar, porque isso não estava no protocolo, né? Isso foi uma outra coisa que a instituição pública que eu trabalhei me ensinou muito, né? Tudo lá era papo e pop, né? Então, aqui as meninas que trabalham aqui sabem, tudo vira procedimento, tudo a gente tenta sistematizar para fazer um trabalho melhor. E isso era muito difícil, né? Eu tenho um caso que foi muito marcante pra gente. Eu estava até conversando hoje de manhã com a Gabi sobre esse caso, que foi um caso de um menino, uma avaliação que ele veio fazer aqui, e a gente não tinha ainda o protocolo de avaliação multidisciplinar. Mas a gente tinha psicólogo especialista, fonoaudiólogo especialista, neuropsicólogo especialista e psicopedagogo com experiência. E a criança veio e a gente conversou com a mãe e ia precisar do olhar de todo mundo. Então ele passou comigo, a mãe deu uma quantidade de informações. Aí terminei. Ele passou com a fono uma quantidade de informação, com a neuro e com a psicopedagoga. Quando a gente foi juntar isso, porque já era uma ideia fazer reuniões, a gente foi percebendo que as informações não eram as mesmas. Era a mesma criança, a mesma mãe, mas a quantidade de informação que essa mãe dava da primeira profissional para a quarta profissional ia diminuindo. Um exemplo assim, de dados de neurodesenvolvimento, por exemplo. Para mim, ela lembrava de tudo. Quando engatinhou, quando sustentou a cabeça, desfraude, chupeta, mamadeira, primeiras palavrinhas, desenvolvimento social. Lá para a última, não lembro. Não sei, né? Assim, já estava de saco cheio de fazer entrevista inicial. Quem é pai, se tem pai aqui assistindo, às vezes, ou profissionais, às vezes falam assim, mas eu vou ter que fazer de novo uma entrevista. Eu entendo a importância da entrevista para o profissional poder fazer a sua avaliação. Mas se houver necessidade, né? Se a gente fizer um protocolo, um prontuário único, se a equipe conversar, se tiver reunião, não há necessidade de colher essas informações repetidamente. Então, a gente, depois desse caso, a gente decidiu organizar os protocolos aqui para ficar mais barato, né? Porque a gente consegue fazer isso em menos sessões, não precisa fazer uma sessão inicial com cada profissional. A gente organizou os protocolos de forma que os pais, quando contratam a avaliação multidisciplinar, eles já sabem quem são os profissionais, além da gente disponibilizar o currículo Lattes de todas as profissionais no site, a gente tem um contratinho de avaliação multidisciplinar que tem o currículo de todas elas, né? E aí pode ser uma das, né? Então hoje tem 3 psicólogas, 2 fonoaudiólogas, 2 neuropsicólogas, né? E tem uma psicopedagoga para um serviço adicional que é contratado ou não. Então a gente foi setorizando dessa forma. E isso garantiu que a gente começasse a receber muito pedido de avaliação multidisciplinar. E a gente já faz isso há alguns anos. Então, assim, um psiquiatra que recebe uma avaliação nossa, ele passa a pedir sempre pra gente, né? E outros profissionais. Pais também, um pai que fez avaliação aqui, se ele conhece alguma mãe que está ali precisando, manda pra gente. Então ficou bem, bem redondinho, bem bonitinho, e eu tenho gostado muito do jeito que a gente vai sempre aprimorando, né? Sim, Simone, eu acho que a anamnese não precisa ser cansativa, ela tem que ser produtiva. Essa é a ideia que a gente tem também. Mas, né, tem coisas que são essenciais. Por exemplo, se uma equipe não se conversa, Simone, uma não sabe o que a outra colheu. Se uma equipe não tem tempo de conversar, se não há um prontuário único, uma não sabe o que a outra já tem, né? Eu estou falando de processos separados, né? Ela fazer a avaliação psicológica, então ela veio, fez a avaliação, terminou, recebeu o laudo, ok, agora eu vou passar com uma fono. Por acaso era no mesmo lugar, né? Então, assim, uma clínica que tem
Vários profissionais não quer dizer que tem uma equipe, né?